Uhum. Está com o cliente, sim. Se eu tá com aula de inglês, ele já tinha falado que não ia conseguir. Vai aguardar 2 minutinhos mais só. Oi, Léo. Bom, pelo menos. Sim, sim. Você. O Renato me falou aqui. Vou aguardar mais 1 minuto e daí eu já vou começar. Ok. Bom, gente, eu vou começar então. Como eu tinha falado aqui pra vocês, eu vou fazer um mini treinamento do ClickUp. É muito simples. E começando para falar que desde há uns 2 dias atrás, o Bretas transferiu todas as nossas tarefas, todos os projetos que a gente tinha do Gira para o ClickUp, porque o ClickUp oferece muitas mais funcionalidades e em termos de custo também é muito mais barato. Então, pessoalmente, eu gosto muito do ClickUp porque a gente consegue delegar para mais uma pessoa, a gente consegue ter visualização do que é prioridade, não é prioridade, e a gente consegue ter controle também sobre essas tarefas. Então, o que a gente vai ver nesse treinamento são os usuários e permissões, ou seja, a gente vai entender até onde que a gente pode mexer no ClickUp. Um ritual principal que eu gostaria de incluir na jornada de trabalho para que a gente consiga... Pode falar? Uhum. Perfeito. Perfeito. Um ritual principal que é basicamente a primeira coisa do dia que a gente pode fazer para poder começar com as tarefas do dia e continuar. Como que é a estrutura do ClickUp e, finalmente, como a gente pode criar uma tarefa e monitorar o progresso dessa tarefa também. Então, usuários e permissões. Temos 3 tipos de usuário, né? O usuário administrador, que no caso são usuários que o Tibum e eu temos, a gente pode criar novos espaços, a gente pode modificar colunas, mudar nomes e, obviamente, designar tarefas e criar projetos. Esses são os nossos usuários. Os coordenadores, que seria Renato e Leo nesse caso, eles têm acesso para mudar os nomes das colunas, designar tarefas, criar tarefas e monitorar projetos. Já eles, a única limitação é que não conseguem criar espaços, que depois eu vou explicar o que é um espaço e o que é uma lista. Limited Member é o acesso para ADOBs, que vai estar especificamente focado em trabalhar com as tarefas. Então, os ADOBs, eles conseguem criar tarefas, deixar comentários, mudar os status, adicionar documentos à tarefa específica, mas eles não conseguem também criar um espaço
criar listas, que eu vou explicar o que a Adobe também consegue fazer. Então, qual é que é o ritual principal? E aqui eu vou pedir muito suporte dos coordenadores. Eu vou mostrar aqui. Aqui a gente tem a página principal do ClickUp. Clicando em Home, a gente tem todas as informações resumidas, tanto como atividades recentes, agenda que você pode vincular com seu Google Calendar também, e essa parte que é de interesse para cada um de nós, para ter uma organização bem mais detalhada. Então, vou entrar aqui no ClickUp para vocês. E, como eu falei, eu vou aqui em Home. E aqui eu tenho todas essas informações, não está carregando aqui. E aqui, nesse lugar, eu vou expandir usando essas setinhas ali. E aqui vão aparecer todas as tarefas que foram designadas a mim, ou seja, que eu tenho que executar. Nesse painel aqui, vocês podem filtrar pela data de entrega, que está aqui. E aqui vão aparecer todas as tarefas que qualquer pessoa delegou para você. Então, quando você filtra por a data de entrega, todos os dias, por exemplo, você vai conseguir ver o que precisa entregar numa data bem próxima. Então, vocês conseguem priorizar essas entregas de forma geral, independentemente da pessoa que tenha designado essa tarefa para você. Então, todos os dias, a gente tem que criar um hábito de abrir o computador e a primeira coisa que a gente vê aqui são as tarefas que a gente tem. Então, isso vai facilitar demais para vocês conseguirem organizar seu tempo e também identificar tarefas que, por exemplo, são mais complexas, são mais fáceis de fazer, para vocês também levantarem isso para os seus coordenadores. Então, esse daqui é um ritual que eu espero que todos nós podamos aplicar para melhorar também a nossa produtividade, melhorar essa gestão de tarefas. Voltar aqui na apresentação. Está muito devagar meu computador. Aqui. Próximo, voltemos aqui, ritual principal. Então, quais listas o Adobe tem acesso? Todos nós, acredito que já temos acesso ao ClickUp. Se não tiverem, verifiquem o e-mail que chega um convite com o link para acesso à plataforma. E se ainda não tem essa informação, podem entrar em contato com seus coordenadores para eles dar acesso a vocês. Mas esse é o espaço de trabalho. Então, a gente estava anteriormente na home e abaixo dessas informações aqui temos o Adobe Teams. Então, Adobe Teams aqui, que está em verdinho, esse daqui é um espaço. E tudo que está dentro do espaço são os grupos mais específicos. Por exemplo, temos Team Durance e Team Leo. Então, todos os Adobes vão ter acesso a seu time. Então, para o Team Leo, por exemplo, o Hilke, Israel e o Brian só vão ter a visualização para esse time, assim como o time Durance vai ter Maíra, Matheus, Elmarge e Pedro. Então, esses são as duas principais listas que vocês têm que visualizar dentro do seu painel aqui do lado esquerdo. E eu vou explicar agora o que são essas colunas, né? Dentro de cada time, a gente tem colunas que mostram o processo de uma tarefa. Então, aqui temos coluna de backlog, tarefas, andamento, atraso, bloqueado, monitoramento e concluído. Então, o que é o backlog? Aqui a gente coloca todas as ideias, desafios,
tarefas que em algum momento a gente gostaria de implementar. Não necessariamente é uma tarefa de prioridade alta, mas é algo que a gente pode trabalhar num futuro próximo. Então, como comentei aqui, são informações de baixa prioridade, mas que podem se converter numa tarefa se a prioridade é designada. Então, um exemplo disso, por exemplo, seria vamos atualizar o catálogo de produtos, por exemplo. Então, essa tarefa não é prioridade no momento, mas é uma tarefa que vai se tornar necessária a médio e longo prazo. Então, a gente deixa essas ideias sair. Outra coisa também, por exemplo, temos um desafio com o processo X. Então, a gente vai colocando essas ideias aqui no backlog. As tarefas diárias são as tarefas que os coordenadores vão delegar para os ADOPs, mas também os ADOPs podem delegar para os coordenadores. Então, esse processo aqui de ClickUp é um processo bem democrático porque permite essa flexibilidade. Então, por exemplo, se tem uma tarefa aqui de algum ADOPS finalizou uma planilha e ele precisa que o coordenador revise essa planilha, o ADOPS pode criar essa tarefa destinada para o Leo ou para o Renato. Assim como o Leo e o Renato podem colocar aqui, precisa analisar a performance do domínio tal para um ADOPS específico. Aqui a gente coloca as tarefas que estão em andamento, ou seja, não ficam aqui, mas elas já estão começando a ser trabalhadas pelo ADOPS. Então é muito importante que todas as tarefas que estejam designadas a gente consiga movimentar para andamento, porque aí também dá uma visão geral do que está sendo feito. E nesse lado aqui, a gente pode identificar também se tem algum impedimento futuro ou se vai ter algum tipo de desafio para não chegar a concluir a tarefa. A próxima coluna é atraso. E aqui quando a gente determina em tarefas diárias a data de entrega da tarefa, por exemplo, digamos que a data de entrega é amanhã, essa tarefa vai passar automaticamente para atraso no dia da entrega. Isso por quê? Primeiro, porque não tinha uma automação para, por exemplo, a tarefa está em atraso um dia depois, então a gente não tinha essa automação para fazer isso. E a gente só conseguia fazer essa automação no mesmo dia ou na mesma data da entrega. Então, quando vocês veem que alguma tarefa aqui está em atraso, possivelmente porque esse dia tem que ser entregue, e se não é entregue, vai ficar mesmo assim nessa coluna. Bloqueado são todas as tarefas que a gente está conseguindo desenvolvimento, mas por algum motivo é bloqueada ou é cancelada porque teve um impedimento de outro departamento, teve algum outro problema que não permitiu o ADOPS ou os coordenadores continuar com o desenvolvimento dessa tarefa. Eu vou pular monitoramento, que eu vou explicar para o último, e vou passar para concluído. Então, concluído é muito óbvio, né? É quando a tarefa é concluída. Então, tanto os ADOPS como os coordenadores, eles podem arrastar uma tarefa de uma coluna para outra. E por último, monitoramento, essa coluna está mais destinada aos coordenadores, quando, por exemplo, uma tarefa que já foi concluída precisa ser revisada ou precisa ser reajustada por algum motivo. Então, essas colunas principalmente seriam usadas pelos coordenadores. E agora eu vou mostrar aqui para vocês na prática o que eu tinha falado aqui. Eu vou entrar aqui em TeamLeo, que tem mais informações. Aqui. Vou mudar a outra coisa, que vocês podem mudar como vocês querem visualizar essas tarefas. Então, eu vou trocar para quadro, porque é muito mais fácil visualmente para mim, por exemplo. E quando vocês
quiserem mudar um status de uma tarefa, é só arrastar, assim, ó. Igual, quando uma tarefa está, por exemplo, hoje estamos 28 de agosto. Então, vamos mudar aqui a data para 28 de agosto, para hoje, que seria a data da entrega. Ai, vai demorar um pouquinho. Aí, ó. Já automaticamente muda para atrás. Mesmo que a data da entrega seja hoje, eu já sei que essa tarefa tem risco de atraso. Então, tenho que finalizar ela. Vou tirar essa data aqui. Eu vou mudar ela de volta para cá. Pronto. Até aqui alguma pergunta, meninos? Não? Beleza, vou continuar aqui então. Pode falar, que eu não tenho só o monitor. Alguém mandou uma mensagem? Eu não tô vendo, gente. Ah, tá. Beleza. Isso porque, meu Deus, tá muito devagar. Vou tentar de novo. Ok. Beleza. Então, agora, a última parte do treinamento é como criar tarefas. Então, quais são as boas práticas para criar uma tarefa? Eu vou só clicar, depois eu vou fazer na prática. Na verdade, eu vou apresentar primeiro e... Beleza. Então, primeiro, se certificar que vocês estão no grupo correto, na lista correta, né? Então, aqui eu tomei um exemplo do time Durães, né? Então, já estamos aqui. A primeira boa prática é o título da tarefa. O título da tarefa sempre deve começar com um verbo em infinitivo. Verificar planilha de tal, analisar a precificação de tal, participar da call X. Por que é importante colocar esse verbo em infinitivo? Imaginem que eu elimino essa palavra aqui e a tarefa só fala planilha de performance do site X. A pessoa que for ver essa tarefa não vai entender de primeira visualização se é para precificar, se é para analisar uma planilha ou se é para fazer alguma outra coisa com a planilha. Então, o título deve ser muito específico e colocar a ação a realizar para essa tarefa. Por isso que a gente usa um verbo no infinitivo. Verificar é uma ação. Então, você já entende, eu vou ter que verificar essa planilha. O status aqui são as colunas que a gente viu anteriormente. Então, dependendo do tipo de tarefa, ou você vai colocar como tarefa, ou você vai colocar como em andamento, ou como em atraso, ou no backlog. Aqui em Assignis são as pessoas responsáveis por executar essa tarefa. E uma questão muito boa do ClickUp, que a gente não tinha no Gira, é que aqui em Assignis você pode designar essa tarefa para muitas pessoas, para as pessoas que você quiser. Então, se é designado para 5 pessoas, cada uma dessas pessoas vai receber essa tarefa, assim como eu expliquei no início, de ir para home, o início, e em tarefas designadas para mim. Cada uma dessas pessoas vai receber de forma individual essa tarefa. Nas datas, a gente tem 2 datas. Temos data de início, ou seja, a data que a gente começou a trabalhar essa tarefa, e a data de entrega, quando essa tarefa tem que ser finalizada. No caso de todas as tarefas, ou as maiorias das tarefas, a gente só precisa preencher quando ela deve ser entregue. Se é um projeto ou uma tarefa, por exemplo, onde a gente precisa de revisões de forma gradual, a gente coloca uma data de início
E enquanto vai passando o tempo, a gente vai atualizando na mesma tarefa aqui em atividade, que eu vou mostrar para vocês depois. Aqui em prioridade, a gente coloca se essa tarefa é uma prioridade baixa, normal, alta ou urgente. Isso, na maioria das vezes, vai ser determinado pelo coordenador, dependendo do contexto da tarefa. Mas também vocês podem criar essa tarefa para o coordenador, como eu tinha falado antes, e definir uma prioridade sobre isso. E nessa parte, abaixo desses critérios, a gente precisa explicar qual que é o contexto e qual que é a descrição específica da tarefa. Então, por exemplo, o contexto, eu posso falar, o Publisher X teve uma queda de viewability na Unit X. A descrição seria atualizar o relatório de performance, verificar as tendências das métricas e criar um gráfico, por exemplo. Então, essa descrição é muito importante, porque se a gente tem mais de uma pessoa para realizar uma tarefa e essa pessoa não entende ou não participou do contexto anterior, aqui ela vai saber exatamente o que ela precisa fazer e isso vai facilitar a comunicação também, de ser mais ágil, de ser mais clara, porque vai estar tudo registrado aqui no contexto. E por último, aqui temos os comentários. Então, tanto adults como coordenadores podem deixar comentários referentes a essa tarefa específica. Por exemplo, vocês enviam uma planilha por aqui o coordenador ou outra pessoa pode falar, eu encontrei um erro na coluna tal da planilha, por favor corrigir. E isso vai servir também para evitar que uma tarefa tenha um atraso, por exemplo, a gente registra isso aqui, e para facilitar essa comunicação da execução da tarefa. Até aqui tem alguma pergunta, pessoal? Beleza. Então vamos rapidinho aqui na prática. Eu já tinha criado, mas eu vou criar acho que criar aqui no Endurance. Aqui. Essa é a minha tarefa de teste. Então, para criar a tarefa, é só clicar o mais na coluna que vocês desejam criar essa tarefa, né? Com o mais, ele vai abrir um quadradinho e aqui vocês vão colocar o título da tarefa. Quando eu clicar na tarefa, aí eu vou ter acesso a todas essas informações que eu mostrei ali no slide. E aqui, por exemplo, eu vou designar para Renato e para Léo, por exemplo. Não, Léo não tem acesso a isso, desculpa, porque, como eu tinha falado, só os que estão dentro da lista do time vão ter acesso. Então, imagino que Maíra, isso. Vou colocar a Maíra aqui. Aí, essas 3 pessoas, eles vão receber essa notificação das tarefas. E aqui eu posso colocar Renato Teste, por exemplo. Aí ele vai receber essa mensagem e a partir daqui a gente comenta sobre essa tarefa em específico. Mais para baixo, a gente tem detalhes, que são outras informações adicionais, subtarefas, por exemplo, se essa tarefa precisa de mini tarefas para ser atingidas também. Aqui eu posso colocar uma subtask, posso delegar para uma ou várias pessoas, né? Por exemplo, aqui eu vou delegar para mim também. E aqui aparecem as 2 pessoas e salvar. Vou salvar aqui. E aqui, em Action Items, isso aqui é um checklist, ou seja, enviar e-mail para X pessoa, check. Fazer uma call para X pessoas, check. É só como se fosse um lembrete do que precisa ser feito para que essa tarefa seja concluída corretamente.
E aqui, eu não sei se tinha falado, mas aqui você consegue mudar o status também. Se está em backlog, você passa para tarefas, que é o próximo, aí ele vai mudando. E quando eu fechar, aqui ó, ela estava aqui no backlog, foi para tarefas diárias. Que mais? Dentro das seus perfis, vocês vão ter, além do home, vocês vão ter essas duas aqui também. Vou mostrar, voltar aqui para a apresentação. Ah, não, acho que é isso mesmo. Tá, vou só voltar aqui. E aqui, quando vocês tiverem alguma nova tarefa que chega para vocês, vocês vão receber sempre essas notificações de novas tarefas aqui no inbox. Então, por exemplo, essas daqui são as que eu recebi hoje. Então, aí eu já sei, parece que eu tenho 3 novas tarefas para fazer. E aqui em More, vocês têm a opção de criar dashboard, usar whiteboards, inclusive forms, ou seja, possivelmente todos os forms que a gente for ter, que a gente tem no Google Forms, a gente vai pensar na possibilidade de transferir para aqui, mas isso vai ser mais para frente. E outras opções aqui também, se vocês quiserem explorar. O principal é sempre ir na Home, verificar todas as tarefas assignadas a vocês e sempre ficar atentos à lista dos seus times específicos. Então, é isso, pessoal. Eu queria saber o que vocês acharam. Acham que a plataforma é flexível? Acham que dá para entender como que precisa ser feita essa gestão de tarefas? Uhum. Obrigada, por esse comentário. Eu vou, antes de passar para o Matheus, eu vou reforçar isso. A ferramenta, pessoal, o ClickUp, ele, a partir de desde há 2 dias atrás, ele é oficial para nossa gestão de tarefas. Ele é oficial, ou seja, faz parte dos processos da empresa. Tanto que o marketing comercial e o tech, imagino também, eles já estão começando também a ser transferidos para o ClickUp. Por quê? A gente tem visualização de todas as áreas, ou a gente vai ter essa visualização de todas as áreas. Isso vai facilitar a transparência de informações, vai facilitar dar suporte para vocês também, conseguir ver quanto a mais ou menos tem sobrecarga, por exemplo, principalmente dar suporte a vocês nas tarefas que a gente está fazendo para poder identificar quais são as tarefas que não fazem sentido para a gente e quais são as que a gente precisa focar mais, por exemplo. Então, esse treinamento está sendo dado para vocês com esse objetivo. Se tiverem mais dúvidas, é só reassistir o mesmo treinamento. Não tem segredo para usar o ClickUp. E eu gostaria de ter o compromisso de vocês para fazer isso acontecer, porque isso vai facilitar a vida de vocês também. Mato, pode falar. Uhum.
Obrigada, Matt. A esse grupo de CCPs, lembra de incluir os coordenadores para eles também ficarem cientes dessas tarefas. Mais alguém teve uma pergunta, dúvida, feedback também? Pedro, pode falar. Uhum. Sim, até porque facilita muito a transparência das informações, no sentido de que a gente tem muitos documentos, a gente usa Google, as tarefas ali dentro do. A gente coloca o que cada um tem que fazer num documento. Então, são muitos arquivos que nem todas as pessoas têm acesso. Agora, tudo isso consolidado no ClickUp vai facilitar essa gestão de tarefas. Eu tinha falado para vocês também que vocês podem criar tarefas também. Podem criar tarefas para seu coordenador, podem criar tarefas para seus colegas também, outros alunos, por exemplo, e inclusive para mim. Então, por isso que eu falo que o ClickUp é democrático, porque ele permite essa troca de informações em todos os níveis, independentemente da hierarquia. Beleza? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Comentário? Leo tá saindo? Ok. Bom, se não tiver mais nada, eu só vou parar a gravação aqui. É só um minutinho.